Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Vou falar com você um instante, nesse momento, chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei e também compartilhe, ativando o sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lido as mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores que com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,13. Acharam? Está escrito o seguinte: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Até aqui, por favor, os irmãos podem se sentar. Irmãos, essa palavra, esta campanha, na verdade, Resgatando Almas, ela tem um tema muito forte. Eu acredito que os irmãos saibam disso também. Então, eu estava à procura de uma palavra que pudesse falar com o coração de cada pessoa que comparecesse aqui hoje nessa noite. Irmãos, eu estava em uma situação, um certo dia, que eu estava vendo duas pessoas discutirem. Era uma discussão amigável, mas ainda assim era uma discussão. Uma dessas pessoas falou para a outra o seguinte: há certa pessoa que está precisando de ajuda. Mas eu comecei a me aprofundar mais na situação, entender um pouco mais sobre a história, sobre o que estava acontecendo ali. E as coisas não são tão simples como elas parecem ser. Aparentemente, o que se sabe daquela história é que a primeira pessoa ela até estava em condições de ajudar, mas a ajuda que ela estaria provendo não seria dela. Seria algo que já estava prometido a outra pessoa. Então entrou aquela questão: ajudava ou não ajudava? E eu comecei a pensar de como eles discutiram aquela pessoa, eles estavam discutindo aquela pessoa como se fosse, não digo um objeto, mas ajuda, não ajuda, vale a pena, não vale, como se a pessoa que estava precisando de ajuda, não digo que não importasse, mas que era uma situação tanto difícil de decidir. Então eu comecei a pensar naquela situação, e a primeira palavra que me veio na minha cabeça foi a coitada da vítima, modo de se dizer. Eu comecei a pensar, a partir do ponto da primeira pessoa, se ela entregasse algo que não era dela, eu não digo que ela seria um vilão, mas ela estaria fazendo algo errado do seu ponto de vista. Mas para a pessoa que recebeu a ajuda, ela seria algo como um salvador, algo como um herói, porque salvou ela, ajudou ela num momento difícil. Então eu fui para a Bíblia e eu comecei a pensar em situações e em personagens bíblicos que passaram por histórias parecidas. O primeiro que eu encontrei é muito famoso, eu acredito que todos os irmãos aqui devam conhecer, pelo menos a grande maioria, que no caso seria Eva. A história de Eva, como todos nós sabemos, ela é uma história um tanto trágica e ela é uma história muito importante. Não é à toa que ela está no início da Bíblia, na verdade. É uma história que teve seu grande momento, teve seu grande marco, mas nós já vamos chegar lá. Eu comecei a pensar na história de Eva e sobre como ela foi enganada pela serpente para cometer um pecado, para cometer uma coisa que ela não devia fazer. E os irmãos sabem qual foi a coisa que eu descobri? No primeiro dia que o ser humano descobriu o que era o pecado, também foi o mesmo dia que ele descobriu que era ser uma vítima. Porque o ser humano, ele foi vítima do diabo, vítima da cobra que com más intenções enganou Eva. Os irmãos queiram me perdoar. Então, continuando, do ponto de vista de Eva, ela era uma vítima, porque ela foi enganada, ela se deixou ouvir, ela se deixou enganar pelas palavras da cobra. Ela se deixou ser enganada. Do ponto de vista dela, ela era a vítima. E eu comecei a pensar,
ela foi vítima dela mesma, porque ela já tinha um certo desejo de conseguir aquela maçã, aquele algo que lhe era proibido. Então ela foi uma vítima de si própria, pelos desejos dela. Ela foi uma vítima de Satanás, pois ela foi enganada. E, como já dito anteriormente, uma vítima de seus próprios sentimentos. Então eu comecei a pensar, mas há mais uma pessoa nessa história. Eva não estava sozinha lá no Jardim do Éden, não. Havia também quem? Adão. Eu comecei a pensar, do ponto de vista do Adão, o que a Eva fez, não digo que ela seria considerada um vilão, mas ela fez algo errado. Começou por ela, a cobra enganou, e depois Adão logo em seguida cometeu o mesmo erro. Eu não estou dizendo que Adão não tem uma parcela de culpa nisso, pois ele tinha. Ele não era obrigado a aceitar, mas ele aceitou. O que eu estou me referindo aqui é que para ele foi ela quem começou. Não, eu fiz algo, mas foi porque você influenciou. Então, eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar também de como Eva, ela traiu a confiança de Deus. Deus confiava em Eva, e Eva traiu essa confiança a partir do momento que ela fez a única coisa que ela não podia fazer, e como resultado disso ela foi expulsa do paraíso. Deste ponto de vista, é justo dizer que ela também traiu a todos que viriam depois dela. Pois como todos nós sabemos, a nossa descendência depois seguiu de Eva e Adão. Mas continuando, eu comecei a pensar nessas questões sobre uma vítima, um herói e um vilão. É um conceito incrivelmente famoso pelo mundo afora. Em qualquer lugar que você vai ver, em um livro, por um exemplo, no livro sempre haverá quem? Haverá o herói, haverá uma vítima e haverá o vilão. Eu cheguei em uma conclusão de que o mais próximo de um herói que há na Bíblia seria Jesus Cristo. Jesus, ele se sacrificou pela humanidade. Ele se sacrificou. Ele morreu por todos nós. E por isso estamos aqui. Jesus, ele foi um herói que salvou a nossa vida. Mesmo antes de nós nascermos, nós já fomos salvos por ele e pelo seu sacrifício. Ele era filho de Deus. Jesus, ele não era qualquer pessoa. Não havia necessidade dele sofrer o tanto que ele sofreu, mas ele sofreu por nós, ele sofreu por amor, ele sofreu por mim e sofreu por você também. Irmãos, se houvesse um vilão, esse seria o diabo. Porque o diabo, ele quer destruir as almas, ele quer levar as almas para o mau caminho. Você não acha que o diabo está contente porque você está aqui hoje dentro dessa igreja. Não. Eu não conheço a vida pessoal de cada irmão, de cada irmã, mas eu tenho certeza que vocês devem ter enfrentado as suas afrontas hoje. Eu tenho certeza que vocês devem ter passado por dificuldade. Talvez não hoje, mas essa semana, este mês. Eu tenho certeza que em algum momento ele tramou algo contra os irmãos. Mas os irmãos resistiram, os irmãos estão aqui hoje. E por isso o nome de Deus deve ser glorificado. A história de Jesus, mesmo todo esse tempo já tendo passado, ela ainda é uma história influente. Ela ainda é uma história que nós ouvimos hoje em dia e nós nos baseamos em coisas que houve lá para viver a nossa vida no nosso dia a dia. A história de Jesus é importante dessa maneira. Até hoje, nós passamos pelas nossas dificuldades, passamos pelo nosso dia a dia, nós precisamos de uma ajuda, precisamos de um socorro, nós pedimos ajuda a Deus, nós pedimos ajuda a Jesus, e nós conseguimos, somos socorridos. Nós não somos abandonados. Irmãos, tem uma coisa que eu repito em quase todas as minhas pregações, e é algo que eu vou continuar repetindo.
Hoje em dia, no mundo em que vivemos, as pessoas elas têm o costume que elas usam umas às outras, e quando essas pessoas não podem mais continuar lhe provendo o que elas querem, elas simplesmente abandonam, porque assim é o mundo. O mundo tira a pessoa do bom caminho, faz coisas com a pessoa e depois larga a pessoa naquele canto. O mundo não vai se importar se você está tendo um bom dia, se você está tendo um mau dia. O mundo não se interessa por isso. Mas Deus se interessa por você. Deus, Ele está em cada pequeno detalhe. Em cada coisa que você faz no seu dia a dia. Muitas das vezes você pode não perceber, mas Deus estava lá. A verdade é que nós não somos capazes de identificar cada coisa que Deus faz por nós em toda a nossa vida. Porque são simplesmente muitas coisas, de tão maravilhoso que Deus é. Eu sempre digo isso, mas Deus, Ele já te conhecia enquanto você era um bebê. Antes de você virar uma pessoa adulta, antes de você adquirir coisas, adquirir bens materiais, adquirir dinheiro, adquirir qualquer coisa que o mundo possa estar interessado hoje em dia, Deus já te conhecia. Já te conhecia quando você não tinha nada, quando você estava na barriga da sua mãe. Você não tinha nem roupa no corpo, mas Deus já sabia e já te conhecia, e já te amava. Então, continuando, o inimigo quer destruir a obra de Deus. E não só isso, ele também quer espalhar mentiras. Porque ele quer ver a contenda, ele quer ver os irmãos brigarem entre si, ele quer ver as pessoas pararem de se dar bem umas com as outras, ele não quer ver aquela comunhão, ele quer que as pessoas se odeiem, quer que as pessoas sofram. Eu tenho quase certeza que essa seria 100% a definição de um vilão, se fôssemos trazer para esse lado. Mas a verdade é que hoje em dia, nos tempos atuais, não existe isso como o herói, o vilão, a vítima. Hoje em dia isso não existe. Mas cada pessoa continua sendo algo para outra. Se você ajudou uma pessoa hoje, essa pessoa terá você em boa consideração. Mas ao mesmo tempo, se você chegar para uma pessoa e fazer algo de má índole, fazer algo errado, essa pessoa se sentirá chateada com você. Dando mais um exemplo sobre esse tópico, vamos falar sobre uma situação do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos aqui devem trabalhar, ou pelo menos já trabalhar, nem que seja uma vez na vida. E isso é muito comum, ter um patrão. Digamos que um empregado, ele sai de sua casa todo dia, digamos o que, pastor Alex? Irmão Lucas, umas 6, 7 horas da manhã, ele sai de casa, pega o carro dele, na verdade, irmão Miro, e se dirige para o trabalho. Mas enquanto ele está indo para lá, há muito engarrafamento, há muito tráfego. E ele chega, vejamos o que, pastor Alex, uns 10 minutinhos atrasado? Pois é, ele chega 10 minutinhos atrasado, vai lá, a primeira coisa que ele vê é o patrão dele furioso. Mas onde é que você está? Por que você não está aqui mais cedo? Na cabeça daquele empregado, ele é a vítima. Porque ele não tem como controlar como vai estar o tráfego na rua. Ele não tem como controlar o que os outros motoristas vão fazer. E aquele chefe, aquele patrão que acaba chamando a atenção do seu funcionário, ele passa a ser automaticamente uma figura ruim, porque ele está xingando o funcionário. Do ponto de vista do funcionário, o funcionário não tem culpa, mas mesmo assim o chefe dele vai lá e reclama. Do ponto de vista do chefe, é o empregado que chega atrasado. O chefe pensa o seguinte: você tem um trabalho, você tem que chegar aqui às 7. Você chegou aqui 7h10, 10 minutos atrasado. Eu estou te reclamando porque eu não quero que você perca o seu emprego. Para o chefe,
ele é um herói, porque ele está fazendo uma boa obra. Ele está tentando avisar o seu empregado para que ele não cometa mais esse erro e para que ele não seja demitido. E o empregado, na cabeça do seu chefe, por chegar atrasado, não digo que ele seja um vilão, mas ele é um cara de má índole. Me responda uma pergunta: algum de vocês contrataria uma pessoa que tem o costume de chegar toda hora atrasada? A pessoa tem que estar lá 2 da tarde, por exemplo, o cara vai chegar lá 2:30. Perdão? É difícil, não é verdade? Então, cada situação é uma situação. Se aquele patrão chegar para o empregado e perguntar o seguinte: o que aconteceu com você? Por que é que você está chegando atrasado? O empregado poderia dizer: não, é que eu peguei muito engarrafamento e tal, eu peguei muito tráfego. Seria possível ter um diálogo. De repente ele fala: não, então tu pega outra rua, faz outra coisa, eu não quero que você perca o seu emprego. Cada pessoa hoje em dia significa algo para outra. Vocês, meus amados irmãos que estão aqui hoje, eu sei que eu posso contar com a amada igreja, que é para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Se alguma pessoa passar por aquela porta precisando de ajuda, eu tenho certeza que os irmãos iriam ajudar, não é verdade? Mas, e se uma alma entrasse por aquela porta agora pedindo ajuda e nós negássemos essa ajuda? Nós não estaríamos fazendo um mau serviço? Irmãos, o tema dessa campanha, eu acredito, é resgatando as almas, né? Não é isso, irmão Manuel? Resgatando as almas. Uma alma, quando ela se perde, ela vira uma vítima do mal, porque ela foi enganada pelas obras do maligno para que ela se perdesse. Um jovem é enganado e conduzido ao uso de drogas. Um adulto é conduzido por más influências a virar um assaltante, a roubar uma loja, a roubar algo. Uma pessoa é influenciada a largar os caminhos de Deus. A influência, ela está em todo lugar. Ela está no seu trabalho, ela está na internet, ela está dentro da sua própria casa, às vezes. Não é verdade? Nós que temos parentes que não são cristãos, nós sabemos como é difícil tentar trazer uma pessoa para cá. É uma luta. Ei, vamos na igreja comigo aquele dia. Ei, vamos lá, de repente vai receber uma bênção, uma coisa. E a pessoa diz: não, e lá meus crentes. Eu não. Nós sabemos que é uma batalha, mas ainda assim nós tentamos dar boa influência. Nós tentamos dizer: ei, venha conosco, Deus tem uma obra na sua vida, Deus pode fazer uma mudança, você está necessitado, eu sei que você está passando por um problema, vem na igreja comigo, vamos lá uma hora. E nós conseguimos. Existe algo mais maravilhoso do que quando uma alma se salva? Às vezes nós estamos aqui na igreja, como eu estava sentado nessas mesmas cadeiras aqui atrás, e eu sempre vejo o pastor perguntando se há alguém que quer aceitar Jesus. E quando realmente há uma pessoa, e quando essa pessoa passa aqui na frente, é uma grande alegria. Porque são pessoas que agora estão fazendo o possível para salvar a sua alma. São pessoas que estão aqui conosco no dia a dia, na batalha. São pessoas que estão nos ajudando no nosso dia a dia, nos ajudando nos nossos cultos. São irmãos. Agora eu gostaria de ler Gálatas 6:3-5. Que diz o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga.
Irmãos, a ministração da palavra hoje está chegando ao fim, mas o que eu gostaria de trazer com essa palavra é o seguinte: o herói, a vítima e o vilão. Você pode não perceber, mas para muita gente talvez você já foi um herói. E para muita gente talvez você seja um vilão, você faz coisas erradas. Pessoas que não chegaram, não conversaram com você, não perguntaram qual é essa situação. Porque hoje em dia é bem mais fácil julgar do que ajudar. É muito mais fácil julgar uma pessoa do que ajudar essa pessoa. Não é verdade, irmão Manuel? Não é verdade, irmão Mira? Pastor Lucas, não é verdade? Pastor Zé? Irmãos, o propósito dessa palavra hoje é para que os irmãos repensem como se trata o próximo. Pensem em que da próxima vez que vocês forem encontrar uma pessoa, eu diria, por exemplo, agora já está tarde, nós vamos para nossas casas, provavelmente será alguém que está na sua casa. Repense como você está tratando essa pessoa. Você está tratando bem essa pessoa, mesmo que a pessoa muitas das vezes possa até te maltratar. Mas o seu propósito, o seu dever é sempre ser educado, seguir o exemplo de Jesus. Tentar fazer as coisas boas. Certa vez, uma pessoa que eu conheço me contou uma história que foi o seguinte: ela estava na sua casa e no portão bateu um rapaz lá. E começou a bater palmas, um rapaz desconhecido, e essa pessoa, no início, ela achou estranha. Mas o que esse rapaz estaria fazendo aqui? Eu não conheço esse rapaz. E ela foi lá e falou com esse rapaz. O rapaz falou o seguinte: olha, eu estou precisando de ajuda. E eu sei que a senhora é uma boa pessoa, eu sei que o senhor é uma boa pessoa, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar agora. Aquela pessoa, ela pediu dinheiro. Nós estamos numa época difícil, como todos nós sabemos, de epidemia. Mesmo antes de toda a epidemia, já havia uma grande falta de emprego e tal. E cada pessoa tem sua própria família, então cada centavo é difícil pegar e é difícil largar também. Hoje nós estamos em uma época em que muitas pessoas têm que decidir se come arroz ou se come carne. Ou algum outro exemplo. Os irmãos não perdoem, mas acho que os irmãos entenderam o que eu quero dizer. A pessoa tem que pensar: será que eu compro café? Ou será que eu compro outra coisa para minha casa? Então aquela pessoa foi lá e pediu dinheiro. Esse meu conhecido, ele falou o seguinte: não, olha só, eu vou entrar ali na minha casa agora e eu vou ver se eu tenho alguma coisa que eu posso te ajudar. Essa pessoa, ela estava disposta a abrir o seu coração para ajudar o próximo. Então, ela entrando lá dentro, ela começou a repensar: mas para que será que ele quer esse dinheiro? Será que ele não vai comprar droga com esse dinheiro que eu der para ele? Será que ele não vai beber? E agora, meu Deus? Será que eu entrego o dinheiro ou será que eu digo para ele: eu não achei nada? Mas isso seria uma mentira. E eu não posso mentir. Então aquela pessoa ficou nesse dilema. Mas então essa pessoa me contou que ela ouviu a voz de Deus. E ela ouviu claramente como um dia. E o que Deus falou para ela foi o seguinte: isso não importa, faça o bem e não olhe a quem. A pessoa me disse que quando ela ouviu aquela voz, quando ela ouviu a voz de Deus, ela tirou as dúvidas do seu coração. Ela ia dar R$5, ela foi lá e pegou 10 e entregou. Nós vivemos em um dia, como o irmão aqui falou, nós estamos na última hora, nós já estamos vendo os sinais. Hoje em dia, coisas como a bondade está cada vez mais acabando. Não há mais bondade, não há mais nada. Hoje em dia, cada pessoa só pensa em si mesma.
E se aqueles 10 reais, aqueles 5 pila que esse meu conhecido deu para essa pessoa foi algo que mudou a sua vida, foi algo que ela usou para colocar alimento na boca dos seus filhos? Os irmãos estão entendendo até aqui? Cada pessoa carrega consigo uma história, como diz aqui em Gálatas 6:35, pois cada um deverá levar a própria carga. Assim como aquele patrão, ele não sabe os motivos pelo qual o empregado dele se atrasa, mas ele sabe que o empregado se atrasa. E por isso o empregado já é xingado, às vezes até demitido, porque ele não sabe da história toda. No nosso dia a dia é muito fácil nós cometermos esse tipo de erro. Aquela pessoa que chegou lá na frente do portão necessitada de ajuda, ela não contou toda a história da vida dela. Ela não contou, não, eu nasci em tal dia, depois disso os meus pais fizeram tal coisa. Não, ela não contou toda a sua vida. Ela só chegou lá e falou, estou necessitado de ajuda. E nós devemos ajudar. Nós devemos ajudar a resgatar as almas, como diz o nome dessa campanha. As almas estão chorando, estão pedindo ajuda, assim como aquele rapaz estava. E é o meu dever, é o seu dever ajudar da maneira que nós podemos. Irmãos, isso é uma coisa que eu já repeti em algumas palavras, mas eu vou falar aqui de novo. Às vezes até você chegar para uma pessoa e perguntar, está tudo bem com você? Pelo que você está passando? Alguém aqui já esteve necessitado de um ombro amigo para conversar? Não, ninguém? Eu já. Tem muitas vezes que eu estou chateado, que eu estou no meu dia ruim, e eu preciso conversar com alguém, e eu chego e eu converso e sinto aquele alívio. Isso já me ajuda. Os problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia não é só fisicamente, também é mentalmente. E é aí que se escondem as armadilhas do inimigo. O inimigo quer fazer da mente das pessoas algo ruim, quer colocar ideias lá, ideias diabólicas, ideias que vai arruinar o futuro que uma pessoa tinha. E se aquele rapaz, ao invés dele ir naquela casa e ele pedir aquele dinheiro, e se ele preferisse roubar ao invés disso? E se ele não preferisse ir bater em porta e dizer eu estou necessitado, se ele só simplesmente pegasse um canivete e acabasse roubando uma pessoa, e conforme o roubo foi indo, acabou tendo uma briga, algo do gênero, ele acabou esfaqueando outra pessoa, não seria o fim da vida dele, ele ia para a cadeia, e aí quem ia cuidar dos filhos? Seria uma família destruída, seria uma vida destruída, seria uma alma que seria arruinada. Mas não, Deus, Ele enviou aquela pessoa para uma casa que Ele sabia que aquela pessoa que morava lá ia ajudar. Às vezes, quando as coisas parecem difíceis, quando você encontra outra pessoa que você pensa que pode ser necessitada, mas você pensa, não, isso não é problema meu. Você já parou para pensar que às vezes uma pequena coisa que você pode fazer pode mudar a vida daquela pessoa? Se Deus colocou aquela pessoa necessitada no seu caminho, às vezes a pessoa só precisa de uma oração. E quanto tempo leva para fazer uma oração, pastor Alex? Hein, pastor Lucas? Quanto tempo leva? Às vezes termina o culto aqui, na verdade, pastor Miro. As pessoas chegam aqui, nós colocamos a mão na cabeça dela, fizemos uma oração. Não tem como saber quantas vidas não foram mudadas por orações que foi feita aqui nesse altar. Quantas vidas já não foram mudadas por oração que o pastor Manuel fez, que o pastor Alex fez, que a irmã Alessandra fez, que aquela irmã já fez. Quantas vidas já não foram mudadas e quanto tempo isso levou? Minutos. Em questão de 5 minutos você ora por uma pessoa e a vida dela se transforma totalmente. Isso é a fé que você tem que ter em Deus e a fé que você tem que ter. A fé na mudança. Há um certo versículo na Bíblia que diz o seguinte: se uma pessoa dizer, eu quero que aquele monte saia daquele lugar, se ele tiver confiança, o monte irá se mover, se ele tiver fé.
Não é à toa que eles dizem que a fé move montanhas. Então, quando você encontrar uma pessoa que precisa de ajuda, ajude. Faça uma oração por ela, se não tiver condições de ajudar mais que isso. Pergunte como ela está. Isso também é outra pergunta. É uma coisa simples. Nós aqui na igreja, nós recebemos milhares de pessoas todos os dias. Não é verdade, pastor Manuel? Nós recebemos as pessoas aqui, muitas pessoas querem conversar, querem dialogar. Irmão, eu estou passando por tal problema, eu estou passando por tal necessidade. Na minha casa eu não tenho o que comer. E nós aqui da igreja estamos sempre dispostos a fazer o nosso melhor para ajudar essa pessoa. Mas a ajuda não se limita só aqui dentro dessas quatro paredes, não. A ajuda, ela está lá fora. Às vezes você ajuda uma pessoa, essa pessoa vem até a igreja, quer conhecer como é esse seu Deus. Pode mudar a vida de uma pessoa com uma simples pergunta: como você está? Pode mudar a vida de uma pessoa por 2, 3 minutos de uma oração. Nós oramos todo santo dia. Em algum momento da nossa rotina, nós paramos um pouco e oramos. O que custa orar por aquela pessoa mais? Dizer: Deus, abençoa aquela pessoa que pode estar necessitada. É tão rápido e ainda assim é tão poderoso. Irmãos, eu acredito que o propósito dessa palavra já foi explicado para os irmãos. Eu quero que você saiba que você que está aqui nesse banco, que está aqui nesse altar, você tem a capacidade de resgatar uma alma. Você pode resgatar uma alma. E você vai resgatar uma alma.